vamos para o item 193, da segunda parte, capítulo 16, que é o terceiro item ali das manifestações dos médios especiais para efeitos intelectuais, aptidões diversas. Aqui, daí da variedade de médios escreventes, você começou primeiro. Segundo, o modo de execução. No encontro passado foi o segundo. Segundo, o desenvolvimento da faculdade. E agora nós vamos para o terceiro. Segundo, o gênero e a especialidade das comunicações. Estamos todos localizados? Começa a leitura, Silene, do item 193 para nós. Segundo o gênero e a particularidade das comunicações, médios versejadores obtêm mais facilmente do que outros comunicações em verso, muito comuns para maus versos, muito raros para versos bons. Médiuns poéticos, sem serem versificadas, as comunicações que recebe têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental, nada que mostre rudeza. São mais do que os outros, próprios para a expressão de sentimentos ternos e afetuosos. Tudo nas suas comunicações é vago, fora inútil pedir-lhes ideias precisas, muito comuns. Médiuns positivos. Suas comunicações têm, geralmente, um cunho de nitidez e precisão, que muito se presta às minúcias circunstâncias, aos informes exatos, muito raros. Médios literários. Não apresentam nem o que há de impreciso nos médios poéticos, nem a terra dos médios positivos, porém dissertam com sagacidade. Tem o estilo correto, elegante e, frequentemente, de notável eloquência. Médios incorretos. Pode obter excelentes coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas num estilo prolixo, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. A incorreção material do estilo decorre geralmente de falta de cultura intelectual do médium que, então, não é sob esse aspecto um bom instrumento para o espírito que a isso, aliás, pouca importância liga. Tendo como essencial o pensamento, ele vos deixa a liberdade de dar-lhe a forma que convenha. Já assim não é com a relação às ideias falsas e ilógicas que uma comunicação possa conter. As coisas constituem sempre um índice da inferioridade do espírito que se manifesta. Médiuns historiadores. Os que revelam aptidão especial para as explanações históricas. Esta faculdade, como todas as demais, independe dos conhecimentos do médium, porquanto não é raro verem-se pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que lhes não estão ao alcance. Variedade rara dos médios positivos. Médios científicos. Não dizemos sábios, porque pode ser muito ignorante e, apesar disso, se mostram especialmente aptos para as comunicações relativas às ciências. Médios receitistas têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Importa não os confundir com os médios curadores.
visto que absolutamente não fazem mais do que transmitir o pensamento do espírito, sem exercerem por si mesmos influência alguma, muito comuns. Médios religiosos recebem especialmente comunicações de caráter religioso, ou que tratam de questões religiosas, sem embargo de suas crenças ou hábitos. Médios filósofos e moralistas. As comunicações que recebem têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns quanto à moral. Todos esses matizes constituem variedades de aptidões dos médios bons. Quanto aos que têm uma aptidão especial para a comunicação científica, histórica, médicas e outras, fora do alcance de suas especialidades atuais. Fica certo de que possuíram, em anterior existência, esses conhecimentos que permaneceram neles em estado latente, fazendo parte dos materiais cerebrais de que necessita o espírito que se manifesta. São os elementos que a este abrem caminho para a transmissão de ideias que lhes são próprias, porquanto, em tais médios, encontra ele instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que num ígnaro. Erasto. Médios de comunicações, tribais e obscenas. Estas palavras indicam o gênero de comunicações que alguns médiuns recebem habitualmente e na natureza do espírito que as dão. Quem haja estudado o mundo espírita, em todos os graus da escala, sabe que espíritos, a cuja perversidade iguala a dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos nos mais grosseiros termos. Outros, menos objetos, se contentam com expressões trivais. É natural que esses médiuns sintam o desejo de se verem livres da preferência de que são objeto por parte de semelhantes espíritos e que devem invejar os que, nas comunicações que recebem, jamais escreveram uma palavra inconveniente. Fora necessário uma estranha aberração de ideias e estar divorciado do bom senso para acreditar que semelhante linguagem pode ser usada por espíritos bons. Só até aqui, né? Isso. E aí tá bom. O Gustavo, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, pessoal, bom dia. Bom, como é que tá a Bom turma dia. aí? Também. Tá. E daí, pessoal? Da leitura aí, qual foi o tópico aí, qual é o ponto que houve algum interesse de se aprofundar, ou surgiu uma dúvida, ou que é salientada por ter achado importante nessa item 193, pode se manifestar. Fiquei aqui entre o primeiro e o terceiro item ali. Os médiums versejadores. Diz que ele é muito comum para maus versos e muito raro para bons versos. Então, é o médium que ele tem a facilidade, então, de transmitir comunicações em versos, mas tem essa diferença aqui. Aqueles médiums que transmitem bons versos são muito raros, não é fácil encontrar. Agora, os maus versos é bem comum. Depois, vamos ver no terceiro, médios positivos. São muitos que têm grande de nitidez. E que eles são raros. Então, por que há essa diferença, na visão de vocês,
a facilidade para esses maus versos, a dificuldade para os bons versos, é mais comum médios versejadores para maus versos. Pode falar, seu Júlio, Sandra, hein? Eu ia falar a mesma coisa que eu já disse do primeiro. Eu não sei se a minha internet está cortando bastante a voz, não sei se a minha está saindo bem aí, mas aqui para nós está... Agora deu uma parada, deu uma travadinha na sua. Eu acho que é só a internet aí que tá. A internet é a nossa que está fraca. É porque os outros todos estão bem. Mas é a mesma coisa que eu ia perguntar, o senhor falou do um ali. Os médicos, médiums, certificadores, não é o mesmo? Ali os Versificadores. Para os maus versos, muito raros, para os bons. Ele é mais a tendência para o mal do que para os bons, no caso. Os versos, as interpretações, é isso? É o que tem mais número de médios, é mais fácil encontrar médios que transmitam versos ruins, esse é bem mais comum. Agora, versos bons já é raro de encontrar médios com essa capacidade, né? Eu também percebi aqui que os médiums positivos, eles também são raros, né? Tem geralmente um cunho de nitidez, de precisão, são mais, como diz aqui, né, que é muito se presta às minúcias circunstâncias e as informações são exatas. Então, para mim, assim, dá a impressão que esse tipo de médium é mais fácil da gente acreditar nas comunicações, né? Porque são mais exatos. Tem mais precisão, nitidez. Aqui tem vários tipos de médiums, né? Pode falar, Celoni. Opa, não estou ouvindo a Celoni. Eu também não estou ouvindo a Celoni. Acho que é o microfone. É o microfone. Acho que tem que abrir o microfone. Não, mas ela já estava com o microfone aberto e não tentou. Na configuração vai ter que desligar e ligar de novo o microfone Celoni. Gustavo, chegou a acompanhar a leitura aí, o livro, tem alguma colocação? Me chamou a atenção, foi na parte ali dos médiuns historiadores ali que falava que na verdade a menos que eu tenha entendido errado, que o médium já tem um certo conhecimento dessa parte e que fica quietinho, mas ele se manifesta também para que os espíritos possam passar o conhecimento. Eu acho que é outro que diz, não, agora eu vim aqui ali no historiador, mas tem outro ali que fala da... Oi, estão me ouvindo agora? Agora sim. Eu estava tentando falar, tive que trocar de fone. Eu estava olhando aqui, e nós estamos estudando segundo o gênero e a particularidade das comunicações, e começa por médiuns versejadores. Quem são eles? São aqueles que obtêm mais facilmente que os outros comunicação inversa.
Não quer dizer que eles recebam todo tipo de comunicação. A comunicação é inverso, é o tipo que eles mais recebem. E aqui diz que é comum para maus versos e muito raros para versos bons. Vocês lembram qual é que foi o primeiro livro que Chico Xavier publicou? Quem é que lembra? Era aí verso, era o... Eu não lembro. Parnaso de Além Túmulo. De Além Túmulo. E Parnaso de Além Túmulo daria a ele uma cadeira cativa na Academia de Letras, né? Porque, examinado por especialistas, confirmaram que, embora não entendessem como, o título não, a assinatura de quem transmitia o que estava contido no livro era, de fato, condizente com a personalidade que vivera antes, todos desencarnados. E isso é interessante, porque a primeira obra publicada do Chico Xavier já veio mostrando a qualidade do médium que ele era quando encarnado. Porque, segundo a gente aprende, ele continua sendo médium, não agora mais de espírito desencarnado, mas de espíritos, aliás, desencarnados como eram antes, né? Mais próximos à Terra, mais de espíritos superiores. Mas isso é uma outra história. O fato é que a primeira obra dele já veio trazer para nós uma ideia do que ele tinha para produzir. E ele produzia em diversos gêneros, tanto que produziu mais de 430 obras publicadas. E daí a diferença de um médium de um alto gabarito como o dele, como outros que a gente conhece pessoalmente, a gente mesmo, né? Depois vem aqui médiuns poéticos. Sem serem versificadas, as comunicações que recebem têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental. E termina assim, tudo nas suas comunicações é vago. Fora inútil pedir-lhes ideias precisas. E são bastante comuns. Ou seja, eles usam algo de poesia nas suas comunicações, mas não tem uma confiabilidade, nem uma precisão no que transmitem. Como disse Kardec aqui, ó, fora inútil pedir-lhes ideias precisas. É tudo vago. Se a pessoa quiser saber alguma coisa mais detalhada sobre um determinado assunto, melhor não procurar esse tipo de médium. Já os positivos, né, eles vão às minúcias, e também são raros. E os literários não apresentam nem o que há de impreciso nos médiuns poéticos, nem o terra-terra dos médiuns positivos. Porém, dissertam com sagacidade, têm o estilo correto, elegante e, frequentemente, notável eloquência. O que isso quer dizer? Porque o espírito recebe, nós gente aprendemos isso há bastante tempo, ideias, pensamentos. Aliás, o médium recebe do espírito ideias, pensamentos, para transmitir, seja pela psicografia, seja pela psicofonia. E ele tem manancial para transmitir essa ideia. Esses aqui, pelo que a gente lê aqui, ó, tem bastante manancial, porque tem notável eloquência, são capazes de transmitir um pensamento de uma forma compreensível, dando a entender a quem lê ou ouve aquilo que se pretende transmitir. Se a pessoa não tiver um cabedal mínimo de conhecimento, e a gente viu logo mais adiante nesse estudo de hoje, que qualquer tipo desses médiuns, eles, embora não apresentem, alguns, né, não era o caso do Chico, mas alguns não apresentem conhecimento nesta encarnação, eles certamente as tiveram em outras encarnações. E por que não apresentam agora? Nós sabemos que nós temos que desenvolver todas as potencialidades possíveis que determinado planeta nos possibilita quando nele encarnados. E para que isso seja possível, nós temos que transitar entre os diversos ramos do conhecimento e diversos ramos do desenvolvimento moral, inclusive, da Terra, quando estamos na Terra,
para aprender tudo que ela nos disponibiliza. Eu já falei isso em outros encontros. Por exemplo, nos dias de hoje, está muito em voga, né? Uma pessoa que é das artes do cinema, da telenovela, da música, são pessoas que se destacam e ganham muito dinheiro. E têm facilidade nesse trabalho, quando são de destaque mesmo. Um espírito desse, se lembrasse numa próxima encarnação o que ele fez aqui, e tivesse patente essa sua potencialidade, iria escolher uma outra profissão? Dificilmente. Um jogador de futebol, por exemplo, ia voltar a jogar futebol, e por aí vai. Então, ele fica esquecido por uma encarnação ou mais, uma potencialidade sua, mas não é perdida. Ele tem no seu inconsciente, ele tem todo esse manancial. E se um espírito pretenda transmitir qualquer coisa e que perceba naquele médium que ele tem, ele vai usar aquele médium. Hoje pode ter uma pessoa aqui com bastante dificuldade de leitura, embora isso seja meio difícil de acontecer, porque quem ama a leitura, quem ama a língua que expressa, ele dificilmente vai esquecer. Mas digamos que ele não seja da área, ele não teve muita oportunidade de estudo, nasceu nos rincões do nosso país aí, onde até é difícil encontrar uma escola. E, às vezes, um exemplo, Chico Xavier, esse que nós comentamos. Qual era a cultura acadêmica de Chico Xavier? Pelo que eu sei, ele não passou dos bancos escolares primários. E, no entanto, ele tinha um conhecimento, claro que era um autodidata, né? Que rivalizava com qualquer pessoa em doutorado em determinadas áreas do conhecimento que ele expressava. Isso foi muito utilizado pelos espíritos em todas as áreas do conhecimento. Então, quando o espírito percebe que a pessoa tem esse cabedal, embora não apresente agora, ele vai utilizar. Aí vão dizer assim, mas a pessoa não sabe nem escrever e faz psicografia. A pessoa não entende nada de música, de poesia e escreve poemas. É essa a questão. E depois temos aqui os médios incorretos. Obtém excelentes coisas, pensamentos de inatacável moralidade, mas num estilo prolixo, incorreto, sobrecarregado de repetições de termos impróprios. E o que acontece aqui? A pessoa não tem esse manancial de conhecimento adequado para transmitir a ideia. Embora o espírito se esforce por transmitir, ele vai ter dificuldade em reproduzir isso de forma verbal ou escrita, né? E aqui fala que ele não fala se é comum ou não. E termina assim, já assim não é com relação às ideias falsas e ilógicas que uma comunicação possa conter, as quais constituem sempre um índice da inferioridade do espírito que se manifesta. Não é o caso de ideia falsa. A ideia pode ser verdadeira, mas a dificuldade está na transmissão da ideia, porque ele não tem esse manancial que eu acabei de dizer de conhecimento. E os historiadores têm aptidão especial para as explanações históricas. São aqueles que são apaixonados nas suas comunicações pelos fatos do passado. E também, como eu disse, de certo, tem esse conhecimento. Os científicos, e daí Kardec diz assim, não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes e, apesar disso, se mostrarem especialmente aptos para as comunicações relativas à ciência. E aí, nem vamos repetir, né? E é aquilo que nós acabamos de mencionar. Como é que uma pessoa que não domina a ciência vai falar sobre ela? Como é que vai transmitir a ideia? Tem que ter algum conhecimento. Ele pode não manifestar agora. Os receitistas, era muito comum os receitistas há algum tempo, mas devido à modificação, nós comentamos isso em outros encontros, na legislação, hoje praticamente não existe, pelo menos nas casas vinculadas às federações estaduais, porque incorre em um delito que o Código Penal qualifica como medicina ilegal.
e as consequências podem ser graves para quem praticar. Infelizmente, ainda estamos nesse campo. É claro que a lei procura evitar os abusos, porque há muita credulidade quando a pessoa se diz médium. Muitas pessoas apressadas aceitam tudo que ela diga. E teve muitos exploradores aí que diziam que eram receitistas e não passavam de embusteiros. Então, infelizmente, as ervas daninhas sempre aparecem e prejudicam, né, a colheita. E por causa disso, se optou, a sociedade optou por decretar através da lei que isso é crime, e daí está sendo impedido de ser realizado. Mas no passado era bastante comum. E ele disse assim, ó, importa não confundir com os médios curadores, visto que absolutamente não fazem mais que transmitir o pensamento do espírito. Que o curador é aquele que usa os seus fluidos através do passe, misturado com a intercessão dos espíritos, para fazer a cura do doente. O receitista, não que ele não possa fazer isso, ele simplesmente escreve uma receita. Ele dá uma orientação de uma medicação que a pessoa deva tomar. Mas, como eu disse, isso já não é mais praticado por razões já mencionadas aqui. Eu vou parar por aqui, senão só eu fico falando, vocês ficam ouvindo, eu me torno um prolixo. E agora, depois do comentário, surgiu mais alguma observação que nós estudamos antes aqui? Agora, eu fiquei analisando todos esses tipos de médiums. O Chico Xavier, ele se encaixa em todos esses tipos de mediunidade, né? Olha, Não todas. a dificuldade é encaixar Chico Xavier. Era tão variado que é difícil da gente encaixar ele em alguma coisa. Eu excluiria aqui comunicações triviais de obscenas. Porque, Ah, sim, claro. Ficamos excluindo aqueles médiuns que não são bem evoluídos. tem alguma coisa que incorretas também, não seria o caso. Mas o Wilson falou ali no livro para iniciar ali do Parnaso de Além Túmulo. Daí tem que ver a quantidade que ele recebeu ali desses conhecidos bem e que aquelas comunicações, como ele disse, foram revisadas por especialistas em arte e conferiu com aqueles. Então, a qualidade que tinha, que dava para dizer que eram os próprios espíritos que tinham escrito. Então, e para que aconteça isso, é a qualidade do médium ali, que também, porque eles transmitem e ele consegue transcrever conforme o espírito transmitiu em pensamento, ele coloca em escrita. Porque para a maioria dos médios, o que ia acontecer? Ia receber o mesmo pensamento, só que na hora de transcrever para o papel ia sair diferente. A gente vê quando recebe o médium, a maioria dos médios, e aqui nós temos vários aqui na tela, aqui, porque hoje estamos dois, assim, ó, que recebe no pensamento e sente aquela mensagem tão linda, e não consegue transmitir para o papel. E daí, quando vai ler, está mais ou menos com as palavras de quem? Do médium. Porque ele recebeu um pensamento elevado, com tudo para transmitir. Só que ali ele vai reduzir ao máximo que ele consegue. E aqui é bem normal acontecer isso com os médiums, de sentir que não conseguiu transmitir tudo o que tinha recebido do Espírito. Os médicos que estão aqui, alguém já sentiu isso? Eu já senti. Assim, numa comunicação de um espírito superior, né? Aí parecia que está sempre faltando alguma coisa, assim, que uma dificuldade para transmitir o pensamento. É bem assim mesmo. É que um espírito superior, né? Ele quer transmitir tudo
coisas assim que a gente não consegue, né? Que a gente não tem conhecimento, mas uma boa parte a gente consegue. Mas para a gente sente que não transmitiu tudo como era para transmitir aquele pensamento. Que parece faltando alguma coisa. Parece que não foi completo. E aí, às vezes, acontece isso aí. Eu pergunto para o Marino como é que estava, não estava meio assim, parecia que não estava bem esclarecido. Ele não estava bem esclarecido, estava bom, estava isso, estava aquilo. E para mim, me parecia que não estava, entende? Porque aí é um espírito superior que ele estava, como diz, querendo transmitir mais coisas, mas a minha capacidade assim, não conseguia transmitir tudo o que ele queria dizer. Mas para o Marino, que estava ouvindo, ele dizia que estava bom, que não estava assim, como eu assim pensava, que parecia que estava meio enrolado. Ele disse, não estava enrolado, estava bem claro. Beleza, já te aconteceu isso? Alguém mais sobre o assunto? Tem alguma coisa? Então, vamos passar adiante. Então, vamos passar para o próximo item, que é o... Localizar eu agora aqui. 194 na quarta. O quarto é segundo as qualidades físicas do médium. Pode ler para nós, Gustavo? Está fechado o microfone. Estão me ouvindo? Sim. Deixa eu só aqui. Segundo as qualidades físicas do médium. Médiuns calmos. Escrevem sempre com certa lentidão e sem experimentar a mais ligeira agitação. Médiuns velozes. Escrevem com rapidez maior do que poderiam voluntariamente no estado ordinário. Os espíritos se comunicam por meio deles com a rapidez do relâmpago. Dir-se-ia haver neles uma superabundância de fluido, que lhes permite identificarem-se instantaneamente com o espírito. Esta qualidade apresenta às vezes seu inconveniente, o de que a rapidez da escrita a torna muito difícil de ser lida por quem quer que seja o médium. É mesmo muito fatigante, porque desprende muito fluido inutilmente. Médios convulsivos. Ficam num estado de sobreexcitação, quase febril. A mão e algumas vezes todo o corpo se lhes agitam num tremor que é impossível dominar. A causa primária desse fato está, sem dúvida, na organização, mas também depende muito da natureza dos espíritos que por eles se comunicam. Os bons e benévolos produzem sempre uma impressão suave e agradável. Os maus, ao contrário, produzem-na penosa. É preciso que esses médiuns só raramente se sirvam de sua faculdade mediúnica, cujo uso frequente lhes poderia afetar o sistema nervoso. Capítulo da identidade dos espíritos, diferenciação dos bons e maus espíritos. Então, tivemos o item 194 aqui, que é sobre quanto às qualidades físicas do médico, como que ele apresenta essa comunicação fisicamente. E nós vemos que é na psicografia, na escrita. Então, daí aqui nós temos os médios calmos, os velozes, daí depois os convulsivos. Então, pode colocar o que ficou aqui nessa parte aqui de interessante. Né? Nós podemos desenvolver sobre o assunto. Eu pergunto para a Sirlene, que já teve essa experiência
de psicografia, se foi calmo, como é que foi, se foi veloz, Pois se é, foi... eu perdi ali um pedacinho ali, porque chegou gente ali, eu tive que sair um pouquinho. Mas eu sou dos velozes, eu acho, né? Eu estava lendo agora aqui, porque eu perdi um pedacinho lá que o Gustavo leu. Eu sou muito rápida, e eu até não tinha nunca lido sobre isso aqui para ver que tipo é a minha, né? Mas eu acho que é muito fatigante isso aqui, né? Não gostei muito, não. Vou esperar ver o que vocês vão dizer aí. Porque é bem rapidinho, sim. Muito rápido. Eu nunca tive essa experiência. Vocês notaram que aqui, como em tudo, parece que o meio termo, quando é devagar demais, ela se torna pouco produtiva, mas também quando é rápida demais, ela é fatigante, ela deixa as inconvenientes, então parece que sempre o equilíbrio que é o ideal, né? Mas é uma faculdade que os médicos têm, então, é dele, é da capacidade dele, ele vai e é lento. Já também vimos a questão dos convulsivos. Eu não lembro esses convulsivos, eu não me lembro de ter presenciado alguém em comunicação mediúnica com essa característica. O que escreve muito rápido é escrita de médico, né? Depois tem que levar na farmácia a comunicação para conseguir ler. O Chico Xavier seria esses médiums velozes, porque a lei diz também que desprende muita energia, e talvez se ele, pela quantidade, pelo tamanho da obra que ele fez, talvez se desprendesse muita energia, demandasse muita energia, talvez, ou ele por ser um espírito mais elevado também, pouco importa isso, não sei. Pelo que se vê aí, me parece que não se encaixa tão assim, ó, eu acho que mais era um desenvolvimento já da faculdade que dava essa condição para ele de fazer, porque pelo que se vê, as comunicações dele não tinham essa dificuldade de leitura, né? Então, ele não é bem é a rapidez e acaba que daí perde em qualidade. E ele parece que a rapidez dele não deixava, não prejudicava a qualidade, né? Então, era uma capacidade mesmo fora de comum, então é difícil de encaixar ali, que ele tinha uma rapidez, mas eu não sei aí se está fora também para se encaixar no excesso, mas ele tinha uma qualidade. Aqui me chamou a atenção, deve ser sobre os médios convulsivos, deve causar um sofrimento para o médium, porque aqui diz quando é bons, os espíritos bons, ele dá aquela impressão agradável, aquela impressão suave. E quando é um espírito mau, produz o contrário, né? Fica mais penoso. Acho que aí o médium sente mais, acho que não deve ser muito fácil, né? Acaba dizendo que ele afeta o sistema nervoso médium, a comunicação em si. Eu estava analisando aqui, mas me parece que o Chico Xavier não se enquadra inteiramente em nenhum desses. Isso. Ele tinha uma mediunidade veloz, mas aqui ao final fala que é muito fatigante, porque desprende muito fluido inutilmente. Não era o caso, né? E convulsivo ele não era. Então, não quer dizer que o médium tenha que estar aqui, embora esse tópico diz segundo as qualidades físicas do médium. Ele pegou só 3, né? Os calmos, os velozes e os convulsivos. Talvez
o Chico Xavier ficasse entre o 1 e o 2, os calmos e velozes, né? Uma mistura dos dois, mas eu não acredito que ele ficasse fatigado, porque ele trabalhava por muitas horas. Os registros dizem que ele chegava até ir a madrugada adentro trabalhando. E muitas obras ele escreveu, inclusive ele ainda trabalhava profissionalmente para ganhar seu dinheiro. E fazia a psicografia à noite, no horário em que todo mundo está dormindo. E imagine se fosse uma dessas... Se fosse calmo, não ia produzir. Se fosse veloz e se fatigasse, aí haveria prejuízo para o seu próprio organismo. E convulsivo não é o caso, não caberia aqui. Então, eu não sei, no meu entendimento, eu acho que ele não se enquadra inteiramente em nenhum desses. Ele levantou a mão? Eu vou ter que sair, que chegou visita agora, Marina, e ontem o Belmiro não passou muito bem, e aí eu vou ter que parar com os estudos, tá? Depois eu assisto. Abraço a todos. Abraço, feliz ano novo para ti, família, para todos aí, fique com Deus, então. E quando tu viu, você estava comentando, quando ele estava falando, eu peguei assim, a ideia, assim, uma comparação, assim, de falando do Chico, e assim, nessa capacidade. Vamos dizer, o Chico era como se fosse, digamos, um atleta que era treinado, que é treinado. E vamos colocar um corredor ali, para ele, digamos, 10, 15 mil metros, e coisa, ele corria e chegava no fim. E o outro, o médium, é aquele que ele é bom de corrida e tudo, mas ele não é um atleta. Então, para ele chegar naquele final lá, se ele conseguir chegar, ele vai chegar terminado. Digamos, o atleta, quando ele chegou lá no final, para ele está dentro do normal, está no ritmo dele. Então, agora, o outro que tenta fazer aquilo, ele vai fazer com maior dificuldade. Então, quanto tempo vai levar para um atleta que correu 15 mil metros para se recuperar fisicamente e do não atleta que tem uma certa facilidade, ele já ele faz a corrida não como profissional, mas o desgaste dele vai ser outro. Então, daí, como o Chico, ele tinha as habilidades dele, era para ser considerado como um atleta de ponta naquilo que ele fazia. Né? Ainda temos 10 minutos, dá para aprofundar mais, senão passar adiante. Eu acho que dá para passar adiante, tem só, é bem curtinho aqui esse 195 aqui da quinta. O trechinho pequeno. Mas vamos ver, porque às vezes um pequeno frasco tem um grande perfume, mas um trechinho pequeno tem muita coisa para pelo número. Tá bom. Então vamos para o seguinte, item 195, segundo as qualidades morais do médico. Pode ler para nós, Celonine. Ah, deu problema no som da Celonine. Então, vou eu ler. Então, quinto, segundo as qualidades morais dos médicos. Mencionamos-las sumariamente e de memória, apenas para completar o quadro, visto que serão desenvolvidas adiante nos capítulos da influência moral do médium, da obsessão, da identidade dos espíritos e outros, para os quais chamamos particularmente a atenção do leitor. Aí se verá a influência que as qualidades e os defeitos dos médios podem exercer na segurança das comunicações, e quais os que, com razão, se podem considerar médios imperfeitos ou bons médios. Agora, eu acho que o médio imperfeito... Eu acho que aqui ficou bem claro que
os médiums de qualidades morais, eles têm que estar sempre com a moral elevada, com os pensamentos bons, para que não aconteça também dentro da mediunidade a obsessão, né? Não sei se é isso. Principalmente aquele nos remete aos próximos daí, capítulos aqui da influência dos médiuns, da obsessão da identidade. Então, que a importância de a gente ter esse cuidado para compreender bem como funciona e qual é a importância das qualidades morais do médium. Porque é uma coisa que interfere muito nas comunicações e nas qualidades morais do médium. Aqui nós vamos ver os médiuns perfeitos, aí, médios perfeitos são médios. Porque um espírito elevado ele se comunicaria por um espírito, por um médium imperfeito, moralmente? Raramente. Então, nós temos uma questão aqui do médico que raramente, até pode, se tiverem mas seria uma coisa breve para trazer uma instrução, para trazer uma coisa pontual, ou que, digamos, naquele meio fosse necessário, e, digamos, o único médico fosse um imperfeito, às vezes tem que ser utilizado uma ferramenta sem fio ali, sem fazer da torceza um martelo ali para bater, e quando não tem a ferramenta própria. Mas é só excepcionalmente quando o fim que eles precisam justifique esse meio, que daí é exceção. Wilson, alguma observação? Não estamos ouvindo, Wilson. Está fechado o microfone. Tá. A obra aqui não aprofunda, como você bem mencionou, e está escrito aqui, literalmente, ele vai remeter esse estudo para os próximos capítulos, né? Nos capítulos aí menciona. E nós vamos passar no seguinte, que são os médios imperfeitos, que vai ser na próxima reunião. Mas, como já foi dito, obviamente que as qualidades morais do médium influem muito quando o espírito é um espírito de gabarito superior, um espírito superior. Ele vai preferir se manifestar através de um médium que mais se aproxime do seu padrão vibracional, em razão mesmo da sintonia. Porque senão ele vai ter que fazer um esforço muito grande para rebaixar o seu padrão vibracional. E creio que isso não seja uma coisa muito agradável. Por exemplo, se nós quisermos interagir com pessoas, irmãos nossos encarnados, de um padrão vibracional bem baixo, e que se comprazem em coisas que não nos aprazem, nós temos que fazer um esforço para estar junto com eles e até usar uma linguagem mais compreensível deles. Agora, imaginemos nós, um espírito superior, tentando transmitir para nós, através de um médium com qualidades morais ruins, o que ele deseja trazer. O contrário, porém, acontece. Um espírito extremamente inferior, e nós vamos abordar isso no nosso estudo de férias, se serve muitas vezes de um médium excepcional, de excepcional qualidade moral. E às vezes pode ser até chocante. Já estou adiantando isso que nós vamos encontrar na psicofonia sonambúlica, e que até para o André Luiz e o Hilário, que estavam aprendendo, chamou a atenção. Um caso que nós vamos mencionar no nosso encontro, que trataremos desse assunto. Então, de um espírito inferior utilizar um médium de alto gabarito moral é bem mais fácil do que o inverso. O Marino disse que, esporadicamente, claro, quando não há outros disponíveis. Chico Xavier usou a linguagem de um
Quando não tem um cavalo de raça, ele usou um outro termo, né, disponível do transporte, se pode usar um jumento, o que está disponível. Depende da necessidade. Então, em determinadas situações, pode até ser feito, mas não é o ideal. O ideal é que a pessoa esteja bem, porque a imperfeição, inclusive, atrai, em vez de espíritos bons, espíritos compatíveis com a imperfeição que a pessoa ainda alimenta. Aí que tem que ser o cuidado, e lembrar da admoestação de Jesus, né? Orar e vigiar. Isso tem que ser permanente. Não se consegue, por exemplo, hoje tem sessão mediúnica, hoje vou me comportar. Não, isso é uma vida, é uma construção. Tem que ser diariamente, todos os dias. Uma vez que nós aprendemos, nós nos tornamos responsáveis pelos nossos atos, porque a consciência nos acusa, esse não é o caminho adequado, mas às vezes por atavismo, nós criamos justificativas injustificáveis, na verdade, né? Mas que agradam a nossa preferência e não ouvimos a consciência. Ela é uma guardiã, precisa nos dizer. Uma vez informada, ela não esquece jamais. Vai sempre nos alertar. Então, nós temos que manter essa vigilância. E muitas vezes, como isso não se consegue de uma hora para outra, nós precisamos, e não é muitas vezes, é sempre, nos socorrer da oração. Pelo menos uma vez por semana, para quem não é muito apegado à oração, isso no mínimo, no Evangelho no Lar. E a vida toda é uma oração. Não é só aquele ato de constrição que é uma oração. Os nossos pensamentos, as nossas atitudes, como nós reagimos aos estímulos, tudo isso faz parte do contexto. E no caso de uma reunião mediúnica em si, da casa espírita, no caso, a ascensão moral do médium, um médium já com uma moral elevada, quando ele recebe um espírito inferior, um espírito atrasado, um espírito liviano, assim, então, essa ascensão do médium já causa no espírito um freio para ele não passar aqueles impulsos indesejáveis dele, de dizer palavrões, de dizer impropérios, ou a própria transmitir a sua maldade e tudo. A própria moral do médium já ele é um filtro excelente para não haver excesso. O risco é o contrário, quando dá uma sintonia ali entre os dois. Se tem o atraso dos dois, aí é a dificuldade, daí dá trabalho aos espíritos. Daí quem tem que intervir daí é a coordenação espiritual do trabalho para não... Então, mais ou menos por aí que a gente vê essa questão ali da importância da moral do médium. Então, pelo visto, estamos chegando no horário. Alguma observação breve? Só para concluir, Marina, nós temos que fazer um exercício emocional. Não adianta, por exemplo, não adianta para si próprio, claro que o efeito é menor, a pessoa não verbalizar palavras de baixo calão quando está contrariada. Qual é a vibração em que ela está? Então, é como nós reagimos aos estímulos. Quando a pessoa reage muito mal, ela externa isso em palavras de baixo calão, que carregam uma carga energética associada à expressão verbal. E isso é péssimo, porque nós estamos sempre acompanhados de espíritos afins e que podem tomar as nossas dores e, às vezes, até prejudicar alguém em razão de um impropério, de um desejo que externamos. Então, no mínimo, bloquear e fazer um esforço para não mais alimentar esse tipo de sentimento, que está muito arraigado ao ressentimento que a pessoa carrega, a mágoa, certos sentimentos que são muito ruins. E tudo isso é exercício, não basta saber que a pessoa vai se transformar. Ela vai ser desafiada no convívio do dia a dia. E essas são ferramentas que Deus usa para que nós desenvolvamos essas virtudes que trazemos latentes.
Nós somos filhos de Deus, destinados à perfeição. O tempo, nós é que decidimos se vai ser muito prolongado ou menos prolongado para chegarmos lá. Segurar a verbalização é só o primeiro passo. Tá? É o primeiro passo. É a primeira coisa que a gente tem que providenciar isso. Agora, depois disso, que daí vem a luta mais profunda. Daí, depois de não verbalizar, daí a gente tem que começar a mudar o padrão vibratório, o pensamento. O sentimento vai continuar o mesmo. Já é o primeiro começo necessário. Então, tá. Vamos agora nos harmonizar para essa prece, principalmente para nós agradecer este ano que nós tivemos reunidos nos domingos, nessa harmonia. Vemos que todos aqui, nós começamos o ano, terminamos o ano, já estamos bem evoluídos na quantidade, mas também na qualidade do nosso estudo. Além disso, da nossa relação interpessoal, o sentimento, de lá de quando nós começamos o ano, entre nós, o sentimento de união, de fraternidade que nós sentimos quanto aos irmãos desse grupo aqui, que vem aumentando, porque a convivência, a troca de ideia, as nossas intenções, que nós estamos unidos, nos dá essa satisfação e podemos dizer com tranquilidade que nós cada vez somos mais irmãos e com a ajuda espiritual, que nós conhecendo melhor, nós começamos a ver o Deus interior que tem no outro. E assim que sentimos este momento e que agradecemos imensamente a Deus, a Jesus, aos espíritos protetores da nossa família Fé e Esperança. Nós que, quando nos propusemos a participar desse trabalho, tivemos o amparo espiritual, em especial do espírito protetor de cada um de nós, que nos indica o caminho a seguir, que nos mostra o nosso futuro, o bem de que nós precisamos. Então, agradecemos, somos gratos por essa oportunidade. Nos abraçamos fraternalmente, todos nós aqui presentes, também como aqueles que não puderam aqui estar hoje, mas que estamos distante fisicamente, mas espiritualmente nós estamos unidos. Nós estamos, neste momento, transmitindo esses fluidos, onde quer que estejamos, e que eles se repartam com nossas famílias, com nossos vizinhos, nossos amigos, aonde houver a necessidade de levar a paz e a harmonia, pedimos aos mentores espirituais que usem desses fluidos em benefício dos nossos irmãos. E com a certeza de que estamos e continuaremos pelo ano seguinte bem amparados, em nome de Deus e de Jesus, damos por encerrado o nosso encontro de estudo de hoje e retornaremos no próximo domingo com a bênção divina. Que assim seja. Assim seja. Até o ano que vem, então. Até o ano que vem. Bom domingo a todos.